Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou dar destaque a duas séries que eu acompanhei recentemente e que me empolgaram, mas eu também vou dar espaço para uma série que infelizmente, no final das contas, foi uma tremenda decepção. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O grande dilema com relação às séries é que elas exigem uma disponibilidade de tempo muito grande e muito constante para que a gente acompanhe toda a evolução da narrativa, seja dentro de uma temporada ou de várias temporadas. E quando nós somos recompensados, essas séries realmente marcam a nossa experiência. Mas infelizmente existem experiências nesse processo que se tornam decepções, né? E a gente sempre fica relutante em que momento que eu vou deixar de assistir aquela série, ou em que momento eu vou parar, ou se eu só vou desistir quando a série realmente acabar de fato. Então, assim, envolve muitas variáveis e quase sempre relacionadas ao tempo. Então eu vou comentar sobre duas séries que me empolgaram e uma delas que não tanto assim. Mas o que essas três séries têm em comum? São séries que, a princípio, podem gerar algum tipo de preconceito ou resistência, mas como comentei, a proporção nesse caso é muito mais positiva do que negativa. A minha primeira recomendação desse vídeo é a produção The Crown, cujas 6 temporadas estão disponíveis no serviço de streaming da Netflix, sendo que a última temporada foi lançada em duas partes, sendo que a última parte foi lançada no final de 2023. Não sei como é para você, mas para mim a monarquia britânica sempre foi uma incógnita. Para mim é inconcebível, como brasileiro, latino, que ainda existisse espaço para esse tipo de representação política e simbólica que existe em muitos países da Europa, principalmente no Reino Unido. Só que The Crown é uma série grandiosa e épica, com valores técnicos e artísticos irrepreensíveis, além de contar com um elenco primoroso, mesmo sendo alterado a cada duas temporadas. Porém, eu considero que o maior acerto de The Crown são os roteiros milimétricos e minuciosos do estudioso Peter Morgan, que parece explorar cada episódio como uma tentativa ou como uma espécie de exercício narrativo para abordar algum tema social ou humano, tendo a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra e seus agregados dentro desse pano de fundo histórico. Então, à medida que a série vai avançando na dramatização de eventos reais da monarquia britânica, o roteiro explora alguns temas e assuntos que são universais, que são humanos, como amor, culpa, perdão, devoção, orgulho ferido, o que deixa os temas muito mais próximos da nossa realidade. E se essa perspectiva não é o suficiente para humanizar os membros da realeza, pelo menos os deixam mais acessíveis, digamos assim. Dentre as 6 temporadas realizadas, eu realmente considero que apenas a última é que deixou bastante a desejar, nunca conseguindo atingir o mesmo nível de excelência que nós acompanhamos nas temporadas anteriores, tanto tematicamente quanto com relação ao apelo dos personagens, seja ao ilustrar os momentos finais da vida da Diana, mas principalmente ao focar muito mais nos seus filhos, que são personagens muito menos interessantes do que o restante da monarquia britânica. Particularmente, eu considero que só tem 2 episódios dessa última temporada que se salvam, mas ainda assim, The Crown é uma das séries mais importantes e mais marcantes da história da Netflix e com muito mérito. Outra série altamente recomendável e que eu acredito que até merece mais atenção do que recebe é Rex, que está disponível no serviço de streaming da Max, sendo que neste ano de 2024 foi lançada a terceira temporada, que manteve o mesmo nível das temporadas anteriores e que demonstrou também que tem fôlego para muito mais. A série basicamente acompanha a relação de amor e ódio que é estabelecida entre duas comediantes femininas de diferentes gerações. A veterana Deborah Vance, que é interpretada com um magnetismo impressionante pela Jean Smart, e a novata Eva Daniels, que é interpretada pela talentosa Hannah Aybinder. Rex tem uma veia cômica muito inspirada, até porque o universo da série é o da comédia, então todos os episódios procuram explorar nuances
sobre esses desafios de fazer comédia nos tempos atuais, sobre a questão do envelhecimento de algumas piadas, ou algumas piadas que já não se mostram tão apropriadas nos dias de hoje. Além disso, utilizo o espaço da série para fazer alguns comentários sociais sobre temas muito importantes, como o etarismo, o meio ambiente, as relações de poder entre as classes sociais, entre outros assuntos. A série é também muito feminina e feminista por abordar essa trajetória da mulher dentro do mercado do humor, que muitas vezes era um mercado ocupado por figuras masculinas, e como essas desbravadoras foram importantes para trilhar um caminho que outras comediantes femininas também podem ocupar, e até por isso que o desfecho dessa terceira temporada é tão pesado e impactante. A série consegue ser muito complexa e contundente, sem jamais perder a leveza e sem soar panfletária. Até porque um dos aspectos mais importantes dentro dessa abordagem é justamente os desafios geracionais da comédia, além das questões de gênero, como fica muito bem ilustrado pelo excelente oitavo episódio dessa temporada. Essa última temporada, a terceira, começa muito bem, tem os seus altos e baixos, mas encerra em alto nível. A terceira e última indicação desse vídeo é a produção nacional Dom, cujas 3 temporadas estão disponíveis no serviço de streaming da Prime Video, que acompanha a trajetória do jovem Pedro Dom, que é um estudante de classe média que se tornou um viciado e um dos criminosos mais perigosos da história do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente como o Bandido Gato. Sob a batuta do talentoso diretor Breno Silveira, que infelizmente veio a falecer durante as gravações da segunda temporada de Dom, os melhores momentos da série se encontram nessa mescla do gênero de ação que envolve crimes, polícia e ladrão, com outras temáticas que conversam muito sobre a nossa sociedade, como a origem do tráfico de drogas, a realidade das favelas, a dependência química, entre outros temas de forte apelo social. E mesmo que as 2 primeiras temporadas tivessem seus altos e baixos, muitas vezes, dentro do mesmo episódio, ela se mostrou muito mais eficiente nessa abordagem dinâmica sobre os personagens, especialmente na relação entre pai e filho. A primeira temporada segue imbatível, a segunda temporada perde um pouco da qualidade, mas ainda assim mantém o interesse, só que essa terceira temporada, infelizmente, não tem jeito, é pura decepção. A roupagem estética da produção sempre foi um dos pontos altos, especialmente montagem e fotografia, e aqui nessa terceira temporada eles até conseguem manter o mesmo senso de energia que a gente viu nas temporadas anteriores, mas os roteiros são muito fracos, parecem ter sido escritos a toque de caixa para fechar o caixão da produção mesmo. Aqui é uma condensação medíocre e pífia sobre essa tentativa de abordar o tema das drogas sobre o viés do crime e do vício, sobre o ponto de vista do Dom e do pai dele, mas aqui quase nada funciona, até porque as soluções encontradas quase sempre são as mais estúpidas possíveis. E nessa terceira temporada, a adição de novos personagens frágeis e de novas situações mal sustentadas que desafiam muito a inteligência do próprio espectador, e a qualidade do texto é tão baixa que dá a sensação de que a primeira e a segunda temporada tinham sido escritas pelo Shakespeare. Infelizmente, essa terceira temporada fragiliza o próprio propósito da série, que não sustenta nem mesmo essa linha de argumentação de servir como um alerta para pais e filhos. Há alguns nomes do elenco que fazem o melhor que podem, especialmente o Gabriel Leone, mas infelizmente essa terceira temporada definitivamente não teve o dom. Então fica aqui a minha recomendação para que você dê uma chance para assistir The Crown, que está disponível no serviço de streaming da Netflix, e Rex, que está disponível no serviço de streaming da Max. Caso você queira se arriscar, Dom, as 3 temporadas, estão disponíveis no serviço de streaming da Prime Video. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.